Então, hoje é dia 19 de outubro de 2020 e vamos fazer a segunda carta de Pedro, o capítulo 1, e vamos fazer uma referência no Evangelho de Lucas 9, no versículo 28. Tá? Então, vamos começar com oração e pedir para Deus estar protegendo a nossa família de pegar vírus ou o que for, porque a gente não está com essas coisas nos planos, não. Não, imagina. Então tá bom. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse tempo que nós chamamos de hoje, que nós sabemos que é o Senhor que nos dá toda a providência, nos dá toda o sustento, a casa, a saúde, o intelecto para poder ler e aprender. Nós só podemos te agradecer e pedir que o Senhor esteja conosco, nos dando a instrução e nos dirigindo durante esse estudo. Em nome de Jesus, nós te pedimos também que o Senhor esteja com a nossa família, os nossos filhos, netos, todos os nossos familiares, que o Senhor fortaleça a saúde deles, impedindo que qualquer tipo de vírus venha afligi-los. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos então para o 2 Pedro, e para uma introduçãozinha, é que essa parte do primeiro capítulo está falando sobre a virtude, né? A virtude do cristão. Então, como que nós cristãos estamos sendo abençoados por tudo isso que Deus está nos dando e como que nós devemos procurar viver, né? E alguns conceitos que entram são bem interessantes para a gente pensar um pouquinho antes de começar a ler o texto, porque o texto fica mais fácil, né? Uma das coisas que fala é sobre o divino poder, ou seja, faz uma distinção entre o poder de autoridade, o poder financeiro, o poder como autoridade militar, o que for, né? Então faz essa diferença entre o poder humano e o divino poder, que é o poder que vem de Deus, e é um poder que traz para nós uma dimensão em que nós vamos entrar não só com o conhecimento do que Deus está nos dando, mas com poder. Por que que isso faz a diferença? Faz a diferença porque a nossa fé é muito dirigida pelo que a gente vê. Então, se nós não vemos as coisas acontecendo, é muito difícil a nossa fé ficar realmente firme. E quando nós vemos alguma coisa acontecendo, uma pessoa que estava doente ser curada, uma coisa extraordinária, uma pessoa que você não podia imaginar, vem aquela pessoa no momento certo te ajudar em alguma coisa. Então, é nesse momento que você começa a reconhecer que Deus tem autoridade na nossa vida hoje e que o poder dele atua hoje. E assim a nossa fé se fortalece, tá? Porque nós vemos as coisas acontecer. Então, vamos dizer que o divino poder, né, é um dom que Deus nos dá, um presente que ele nos dá, para que nós tenhamos fé e possamos caminhar nessa dimensão espiritual. Em inglês a gente chama de realm, né? Mas é uma dimensão que é a dimensão espiritual. Depois, o outro conceito fala de preciosas promessas. Deus nos promete muitas coisas, né? E bem diferente da forma humana, que nós falamos, né, para as pessoas, não, eu prometo que eu vou, não, eu prometo que eu vou fazer isso ou aquilo, e não consegue cumprir, porque não é porque você não queira, mas você acaba não conseguindo cumprir. Mas a promessa de Deus é diferente, porque o que ele promete, ele vai fazer, porque ele tem autoridade, soberania sobre todas as coisas. Então, não tem desculpa. O que Deus prometeu vai acontecer, né? Preciosas promessas está se referindo a alguma coisa mais ainda
do que a promessa, são promessas que nos vão trazer bênçãos acima do que nós podemos imaginar. E eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso, e entender o mundo espiritual não é fácil, porque nós não temos uma regra no mundo espiritual como nós temos no mundo material, no mundo físico. O mundo físico levou bastante tempo, muitos anos, até que os cientistas começassem a observar e entender que existem regras e começaram a escrever as propostas. Eu entendo, né, um dos cientistas, eu acho que quando cai gelo do céu, não está realmente caindo gelo, mas é a água que ficou tão fria que vem em forma de gelo. Então começa com uma teoria e acaba trazendo com a observação, traz esse conhecimento do mundo natural. Agora, o mundo espiritual é muito difícil, porque nós ainda estamos debaixo da lei do mundo físico. Então, para nós é muito difícil entender. Aí nós temos que usar o divino poder que nos deu a fé, para que a nossa fé consiga absorver o que é essa promessa do mundo espiritual, tá? Preciosas promessas é que, com certeza, não está se referindo ao que é precioso para o mundo físico. E vocês lembram que, no mundo espiritual, a moeda corrente é sangue, né? Por isso que existem sacrifícios de sangue. O sacrifício de Cristo foi o sacrifício mais precioso, mais alto que podia ser pago, por isso que foi o preço que cobriu o pecado de toda a humanidade. Por que que isso foi colocado assim? Porque Deus quis colocar assim. Então, são revelações espirituais, a gente não entende da forma como nós entendemos hoje, né? Porque nós estamos sujeitos ao mundo físico, tá? Então, preciosas promessas, nós lembramos que promessa de Deus se cumpre mesmo, e preciosas porque está lidando com o mundo espiritual. Um outro conceito também que ele logo vai falar é que, através da revelação de Deus, nós somos participantes, e isso é uma promessa de Deus, que nós somos participantes da natureza divina. E isso é tremendo, porque a natureza divina não faz parte do físico do que nós temos aqui, né? Que nós somos criados a partir do pó, e quem não acredita nisso é só olhar o que acontece com as pessoas depois de tempos que elas foram enterradas, que elas faleceram e tal, você vê que a pessoa virou pó de volta, né? Então, nós saímos do pó e voltamos ao pó. Essa é a nossa natureza física. E o que Deus promete para nós, que nós seremos e já somos participantes da natureza divina. Essa natureza divina é uma promessa tremenda, porque não só uma promessa de que nós não vamos ter uma morte eterna, e sim uma vida eterna, mas de que nós fazemos parte, de alguma forma, desse poder divino de Deus, que é um poder sobre água, sobre fogo, sobre qualquer coisa da natureza, porque a natureza divina está acima da natureza terrena, tá? Então, uma promessa poderosa, uma promessa que vem de Deus, portanto, vai acontecer, e que nós somos participantes dessa natureza divina, que é oposta à corrupção do mundo, que é a pessoa se vender ou ter acima de qualquer coisa o ganho monetário, ou o que for em termos de obsessão. Tem gente que não se importa com dinheiro, mas tem obsessão sobre o poder, né? Então, você vê que o que corrompe o nosso coração é o que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, né? Quando nós colocamos Deus, e Deus tem essas promessas, e Deus nos coloca participantes da natureza dele, o que são essas outras coisas
Influência, poder, dinheiro, o que são essas outras coisas em comparação com o que Deus já nos deu, já nos prometeu, tá? Um outro conceito que é tremendo é que o desejo de Deus para nós não é que nós sejamos passivos ou que nós sejamos espectadores, que a gente veja o que vai acontecer. Não, ele quer que nós sejamos operantes, que nós operemos, estejamos em operação desse poder divino e que nós sejamos produtivos, tá? São duas funções que Deus quer que nós tenhamos. Como os filhos de Deus, participantes dessa natureza divina, que nós sejamos operantes, ou seja, onde existe o mal, Deus quer que nós façamos uma intervenção para levar o bem. E onde existe morte, Deus quer que nós levamos toda intervenção para sermos produtivos, para produzir vida, para produzir transformação. Aí ele mostra que a sequência, vamos dizer assim, a progressão de como que nós nos tornamos operantes e produtivos. Então, começa com a fé, depois vem a virtude, depois o conhecimento, o domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, purificação dos nossos antigos pecados. Então, ele mostra que nós vamos de uma forma crescendo, né? Nós vamos operando aos poucos, nós vamos aprendendo a operar mais e mais e mais, até chegarmos à nossa purificação, que é o que Deus quer que a gente tenha uma vida abundante, feliz, livre, né? Ele fala mais de um outro conceito, que é o nosso chamado e a nossa eleição. Existem muitas discussões a respeito disso, mas chamado é quando eu falo, Ana, Tanise, Raquel, alguém está te chamando, né? Então você é chamado. Quando você atende o chamado de Deus, Deus fala para você, venha para mim, do jeito que você está, venha a mim, e você vai, tá? Dentro de todas as pessoas que aceitam ir, que aceitam Jesus como Salvador, que aceitam o chamado que Deus te deu, ele te elege e vai dar para cada um uma função. E por isso nós ficamos muito em paz, porque uma das maiores distúrbios que afetam a mente, a doença, que causam doença mental, afetam as pessoas é a falta de propósito. E nós, diante dessa eleição, quando Deus nos elege a produzir alguma coisa, a operar em alguma coisa, nós temos claramente o nosso propósito direcionado, tá? Diante do quê? De uma promessa, ele cria uma promessa para nós de que se nós vivermos dentro dessa progressão, dentro desses parâmetros, né? Não parâmetros no sentido de limitação, mas no sentido de nos conduzir, tá? Nós jamais tropeçaremos. A gente não vai se enganar com coisas que estão ensinando que não tem sentido, que são mentiras, tem parte de, como a gente ouviu ontem, né, Raquel? Parte é verdade, aí um pouquinho é mentira, e você acha que está tudo verdade, porque aquele primeiro, vamos dizer, introdução tinha verdade. Então, isso Deus promete para nós, que nós não tropeçaremos se nós caminharmos dentro desses passos que Ele está nos dando. Tá? Para quê? Para que quando vier o reino de Deus, que vai ser na segunda vinda de Cristo, quando Cristo vem para reinar nesse mundo, nós estejamos com provisão, nós estejamos com a nossa bagagem pronta, com a nossa capacidade pronta para receber o que Deus tem para nós durante esse reino. Ou seja, a gente já entrou de novo no âmbito, né? Como é que fala? No realm espiritual. Nós estamos entrando em outra dimensão, na dimensão espiritual. Mas é durante a nossa vida na Terra, com o que nós temos na Terra, é que nós vamos
preparar a nossa provisão, ficarmos prontos. Lembra da parábola das virgens com óleo, né? Nós vamos estar com óleo, nós vamos estar preparados com a nossa provisão para, na hora que vier o reino, nós tenhamos tudo o que é preciso, tá? Esse assunto todo é falado aqui nesse primeiro capítulo de Pedro, tá? De 2 Pedro. Uma informação também sobre essa carta de Pedro. Provavelmente ele começou a escrever e ele foi executado sem terminar de escrever. Então, eles acreditam que o estilo de escrita é muito parecido com a carta de Judas e que ou ele ditou para Judas, né, irmão de Jesus, ou ele ditou para alguém escrever, ou eles pegaram o que ele estava escrevendo e terminaram, porque foi bem próximo de quando Pedro foi executado como mártir. Ele foi executado por Nero, né? Isso é fato histórico. Diz pelos registros históricos que ele foi crucificado e que na hora que ele viu a cruz, ele rejeitou ser crucificado como Cristo foi crucificado. Então, ele falou, eu não tenho a honra de ser crucificado como o meu Senhor foi, então eles crucificaram ele de cabeça para baixo, né? Então, tem uma cruz invertida e essa tradição diz que ele foi martirizado dessa forma, né? Como para os romanos, né, na forma deles crucificarem, isso tanto fazia, quando acabava a cruz, eles crucificavam uma pessoa em cima da outra, era terrível. O que eles faziam era assim, fora de qualquer tirania que a gente vê hoje, o que eles faziam era acima do que qualquer um pudesse imaginar, né? Começar a crucificar o pai, a mãe, as crianças, ia crucificando um em cima do outro, até os animais, para eles era uma diversão, né? Enfim, vamos para, então, 2 Pedro, e o texto fala assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Tá? Toda essa introdução aqui é uma introdução, vamos dizer assim, generosa, porque ele já está levando o conceito de receber essas preciosas promessas, valiosas promessas que Deus nos deu e que a gente tem que manter isso dentro de nós para a gente não perder. Versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, quando as pessoas comentam conosco aqui, falam assim, eu não consigo ainda, eu não sei, eu não tenho jeito, já está falando aqui, o poder que Deus colocou em nós já é o que nós precisamos, não precisa mais nada. Nós vamos desenvolver isso, tá? Então, o divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, o chamado de Deus é esse, para que o que a gente for fazer seja para a glória e virtude de Deus, para a glória de Deus. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, né? Só assim, lembrando rapidinho, né, na história lá dos imperadores romanos que eu citei na semana passada, ou na semana anterior, o que acontecia? O próprio imperador montava um golpe e aquelas pessoas armavam um golpe contra o próprio governo. Então, assim, era cobiça sobre cobiça. Esse
poder, né, que existia no Império. Imagina, o Império só crescia depois que eles começaram a ter os Césares, né, que foi quando Cristo, né, lembra que eu falei, né, que foi o primeiro César Augusto. Então, eles começaram a ter o monopólio do poder, né? Então, imediatamente eles começam a matar o outro, porque o poder não consegue ver o outro ser feliz, né? Então, é exatamente o contrário, ele está falando, e ele está escrevendo de Roma, isso está muito vivo dentro dele, né? Então, para fugir dessa corrupção, o que Deus nos deu? Grandiosas e preciosas promessas. Tá? Essas promessas, a nossa fé é alimentada através dessas promessas e nós vamos cada vez mais vendo essas promessas sendo cumpridas em nossa vida, né? A nossa família sendo unida, os nossos filhos sendo direcionados no caminho de Deus, o crescimento saudável do relacionamento entre a família e por aí vai, né? Versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Então, aqui ele está começando a mostrar a progressão. Você começa com a fé, então adiciona, acrescenta a sua fé a virtude. O que é a virtude? É o poder de Deus de fato, né? A parte da natureza divina que está em nós. Então, tem a fé e essa parte da natureza divina, que é oposta, que é diferente do que vem como poder da terra, né? Essas pessoas que clamam pelos poderes do sol, das estrelas, das águas, o que? Não, é natureza divina. Nós estamos buscando o Espírito Santo, né? Então, acrescentando a nossa fé, o Espírito Santo, que é a própria virtude de Deus. A virtude, acrescentamos o conhecimento, que é o que a gente estava comentando, de se aprofundar no conhecimento do que Deus está nos revelando. Ao conhecimento, o domínio próprio. Isso é bem natural, não é uma coisa forçada, porque conforme você vai conhecendo mais a palavra de Deus, você vai entendendo que você não tem que ficar com o seu mecanismo de defesa super armado, pronto para soltar os cachorros para todo mundo, né? Você tem mais fé, tem mais presença do Espírito Santo em você, tem mais conhecimento, o domínio próprio é natural o próximo passo para você. Do domínio próprio acrescenta a perseverança. Então vamos supor que a gente tem um problema e esse problema acontece de novo e acontece de novo. Então é onde nós exercitamos a nossa perseverança, né? Eu lembro uma época que meu marido estava reclamando para um amigo nosso, né, que a gente estudava a Bíblia junto, e ele falava, eu não sei o que acontece, eu peço a Deus as coisas e só piora, só cada hora aparece mais um problema. Aí nosso amigo falou assim, você tem pedido para Deus te dar paciência? Falou, peço todo dia. Ele falou, esse é o problema. Quando você pede paciência, você tem mais problema para exercer paciência, né? Então, quando a gente pede para Deus, né? Deus me dá conhecimento, ele vai dar desafios para você poder conhecer mais, né? Perseverança, a perseverança é quando você tem o mesmo problema de novo, você fala, peraí, por que eu estou tendo o mesmo problema? Então eu tenho que voltar, pensar, pedir para Deus mostrar o que está acontecendo na minha vida que eu estou tendo esse problema de novo. Eu estou na perseverança, mas chega uma hora que, né, que já começa a extrapolar. Tá? Perseverança, acrescentar a piedade. A piedade, a fraternidade, né? A piedade é a busca de Deus, a busca de uma vida contrita, de uma vida piedosa, né? Em que você coloca os valores espirituais acima dos valores materiais. A piedade, a fraternidade. É muito interessante isso. Fraternidade no sentido de você estar unido com as pessoas, né? No amor fraternal.
toda vez que a gente faz, sei lá, alguns amigos, como a gente já fez no nosso grupo aqui, e a gente se dispõe a ajudar uma pessoa ou ajudar uma situação, toda vez que isso acontece comigo, que a gente organiza e a gente ajuda alguém, ou com dinheiro, ou com roupa, com o que for, naturalmente tem muita bênção que vem imediatamente depois disso, né? Não é porque a gente faz que fica esperando a bênção, mas é natural acontecer, né? Então, a piedade, a vida piedosa, né? Acrescentar a fraternidade, o amor fraternal. E a fraternidade, o amor, né? Então, que amor é esse? É aquele amor que você consegue amar os seus inimigos, que não é fácil, mas é esse nível de amor. Versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, presta atenção, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e produtivos. Aqui fala que nem no francês, né? Está invertendo, a negativa está vindo depois da afirmação, né? Então, como que nós temos uma vida operante e produtiva? Crescendo na fé, na virtude, no conhecimento, no domínio próprio, na perseverança. Tá? Através dessas coisas é que nós vamos ser operantes e produtivos. Versículo 9. Todavia, se alguém não as tem, não tem essas coisas, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Que Cristo prometeu para nós? Que no momento que nós aceitamos o sacrifício de Cristo, né, nós entendemos Cristo, Filho de Deus, entendi. Ok, ele é Filho de Deus. Ninguém podia ter feito o que ele fez, entendi. Agora, aceitar como Senhor da sua vida, acima de qualquer coisa. Jesus, o Senhor é Senhor da minha vida, acima de qualquer outra coisa. Eu coloco o Senhor no primeiro lugar. O que acontece? Jesus mesmo promete que ele vai nos purificar de todos os pecados. Os que a gente cometeu, o que estamos cometendo e o que nós vamos cometer. Por quê? A salvação é plena, é completa, é total. Tá? Agora, a gente pode começar bem, com fé em Cristo, começar bem, entregando a nossa vida a Cristo, colocando Cristo em primeiro lugar, e depois, conforme vem os problemas da vida, a gente vai diminuindo o lugar de Cristo, aumentando o lugar dos problemas. E aí é que a gente, né? É aí que a gente começa a cometer erro, tudo de novo. Mas Deus tem uma paciência com a gente que é impressionante, né? Ele fala, vamos lá de novo, vamos lá de novo, vamos tentar mais uma vez. Versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Olha que promessa linda. E assim, vocês estarão ricamente providos para entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em grupos, eu já tive vários grupos que nós estudamos a Bíblia junto por algum tempo, e sempre uma ou outra pessoa falava, mas eu tenho medo de passar dificuldade, eu tenho medo de passar por provação. E né, o tempo vai passando e a gente vai entendendo que dificuldade, provação, né, situações em que provam a nossa fé, estão na nossa vida para que a gente fique mais forte, né? Então, é necessário que nós tenhamos dificuldade e provação. E Deus é tão bom e tão misericordioso que primeiro ele avisa para nós que nós vamos passar por uma dificuldade, uma provação. E assim a gente fica preparado e quando vem a situação, nós já estamos prontos para passar por ela. Tá? Então, acima de qualquer dificuldade na nossa vida, nós temos que lembrar que Deus está conosco, né? E lembra do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Ele promete que nada vai faltar para a gente. Ele promete que vai nos dar descanso. Ele promete que o nosso cálice vai transbordar, né? A gente volta ali para o Salmo 23 e a gente vê as promessas que Deus nos dá antes mesmo da gente entender o que nós estamos aceitando quando a gente aceita Cristo, tá? Tem uns outros amigos que falam que muita gente aceita Cristo como apólice de seguro contra incêndio, né? Que você tem, vão para o céu ou vão para o inferno. Então a pessoa aceita o céu porque não quer ir para o inferno. Entendeu? A parte ser bom, se esse caminho é bom, então eu prefiro esse caminho. Não entende o que Deus está oferecendo para nós, que é muito mais do que nos livrar de uma condenação eterna. O que Deus está dando para nós é uma participação com parte do poder dessa natureza divina ainda hoje, aqui na Terra, na presença do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Né? Versículo 12. Deixa eu ver onde é que está. Ah, tá. Por isso, sempre terei cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Ele está falando isso porque ele sabe que vai morrer logo, né? Então, ele está falando que ele está escrevendo por essa razão, para lembrar, e durante 2000 anos nós estamos desfrutando do que ele escreveu, porque ele escreveu para lembrar aquele grupo e nós usamos isso ainda hoje, né? Versículo 13. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. E eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Tá? Ele escreveu por essa razão, e o Espírito Santo nos leva a ler de novo, nos leva a lembrar dessa revelação de Deus, para que a gente seja alimentado, encorajado, e que nós estejamos prontos, como fala aqui, ricamente providos, para quando entrarmos no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Versículo 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosas inventadas, como lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, vão ler um texto, que é o texto de Lucas 9, em que fala que Pedro foi testemunha ocular dessa declaração de majestade de Cristo. Ou seja, ele não está falando de alguma coisa que ele ficou sabendo ou que ele estudou. Ele está falando de coisas que ele viu, tá? Então, Lucas 9, no versículo 28, está falando sobre a transfiguração de Cristo. Jesus Cristo se transforma na frente de 3 apóstolos, né? Pedro, João e Tiago, e ele se transforma mostrando para eles a natureza espiritual dele dentro da natureza física dele, como eles conheciam, tá? Então vamos ler lá. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, que foram as anteriores aqui, que Pedro confessou, ele falou que ele acredita que Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, tá? Então, 8 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu em um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas, resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, e eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor, falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele.
Quando eles iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouça-no. Ou seja, Deus fala assim: Pedro, fica quieto. Para de falar negócio de tenda que você não tem ideia do que você está falando. Ouve o que meu filho está falando. Tendo ouvido a voz, Jesus ficou só, ou seja, Moisés e Elias desapareceram, e os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Então, quando Pedro fala que ele foi testemunha da gloriosa natureza de Cristo, é porque ele realmente viu, e depois ele ainda negou 3 vezes Jesus, né? Ele realmente viu. E o próprio Deus preencheu com o Shekinah, né, que eles chamam, né, um termo hebraico, para essa nuvem da presença de Deus, encheu esse lugar e a voz de Deus falou: ouçam, né? Para de falar e ouçam, ele é meu filho. Tá? Uma declaração divina, imediata. Quem tinha dúvida olhando para Jesus, porque ele era um homem com aparência comum, não chamava atenção, né? Pela aparência. Ele chamava muita atenção por causa dos olhos, mas não pela aparência dele. E pelos milagres, claro, né? Então, é disso que ele está falando. Versículo 17, né? Ele recebeu 16, né? A vinda, falamos a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, né? Então, essa presença. Depois, Jesus morreu e ressuscitou, apareceu de novo para eles, então, eles viram realmente que não era uma pessoa comum, eles são testemunhas oculares. Então, é disso que ele está falando. Versículo 17. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, da suprema glória que lhe foi dirigida, a voz lhe disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, ele está terminando de descrever aquele episódio. Versículo 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Prestar atenção à palavra dos profetas. Como uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem de vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, ele está terminando falando que ainda hoje nós devemos voltar ali para o Antigo Testamento e ler os profetas, porque a revelação que eles tiveram naquela época serviu para a vinda de Cristo, a primeira, e serve para a segunda vinda de Cristo. Então, nós temos uma série de informações nos profetas, Isaías, em Daniel e outros profetas, os profetas menores, em Salmos também. Nós temos várias profecias para nós entendermos e identificarmos a segunda vinda de Cristo, identificarmos as promessas que Deus deu para nós e entendermos como que essa progressão da fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, que vão dizer é um crescendo, né? Entre o chamado inicial e o crescimento da nossa vida espiritual.
tá? Eu vou parar aqui porque esse assunto é tão importante que se a gente entrar aqui mais para frente, já vai ficar um pouco confuso, tá? Então, aqui nós temos uma declaração total por uma testemunha ocular de que Cristo é o Filho de Deus, o próprio Deus declarou, não só essa vez do monte, mas outras vezes, e declarou: esse é o Messias, esse é o Messias, esse é o meu filho amado. Tá? Então, que Deus abençoe vocês e vamos para a nossa discussão.